Bom, gente, então nossa reunião ordinária, né? Iniciando mais uma reunião ordinária, dia. Menina, agora eu me perdi. 15 de fevereiro. Não dia. Eu me perdi na Na reunião. contagem, a É gente a está na nona. nona reunião ordinária. Nona reunião ordinária de 15 de fevereiro. Eu acho que é interessante a gente verificar a questão da data, né? Já peço desculpa inicialmente pela convocatória, né? Carmen fez a convocatória, mas acabou botando meu nome, né? Então, lembrar que a convocatória feita por Carmen, ela necessita de um tempo menor do que a convocatória feita por mim, que pelo regimento precisa de 5 dias com antecedência, né? Então, lembrando que ela botou meu nome, mas a convocatória foi dela, tanto que foi ela que mandou, né, Carmen? Já pedindo desculpa pelo prazo, até porque a gente está com as pendências ainda do ano passado, do início da gestão, enquanto a gente estava sem secretário executivo, né? Nós tínhamos, mas o nosso secretário executivo ele estava sempre em reunião ou ficou doente algumas vezes e infelizmente não conseguiu fazer as pautas. E essas pautas estão sendo feitas com a ajuda de Márcia e de Solange agora. Então a gente ainda está com a terceira pauta, desculpa, a terceira ata para apresentar. E Carmen, a gente tinha conversado antes, ela sugeriu na ata, né, colocou aí na pauta da reunião, que a ata fosse lida agora. Aí eu conversei agora com ela, no início, né, aguardando esse da quórum para a gente iniciar, e queria saber de vocês, se a gente cancela esse item para hoje e deixa as duas atas para aprovar na próxima reunião. Por quê? Porque a ata é muito grande. Se a gente for ler a ata toda e já for fazendo ajustes agora automaticamente, a gente vai estar perdendo pelo menos 1 hora de reunião. E aí, como eu sei que todos são ocupados, a ideia é que a gente leia antes em casa, para vocês só aprovarem, caso tenha alguma ressalva, falar sobre essa ressalva no dia específica. Aí queria ouvir vocês com relação a isso, antes de chamarmos aqui, né, as apresentações do dia. Márcia? Vocês estão me ouvindo? Márcia? Te escuto sim, Estou Gustavo. sim. Zé Carlos, você pode se pronunciar depois de Márcia? Posso sim. Eu acho sem problema nenhum deixar as atas para a próxima reunião. Oi, Gustavo. Eu Oi. concordo, deixar as atas para a próxima reunião. Eurídice, Leônidas? Estou ouvindo, sim. Concorda deixar a ata para a próxima reunião, as atas? Concordo, tranquilo. Canindé, Leônidas, ok. Kátia, presidente. Bota para frente. ok. Ok. Kátia, Ícaro, Ok, por mim tudo bem. perfeito. Pronto. Ícaro, se quiser se manifestar, viu? Então, gente, vai a apresentação de hoje. Gustavo Brito, pelo IFRN, representando o IFRN. Carmen. Carmen, secretária executiva, e pelo SEDEP representando a UERN. Kátia. Kátia, representando as setas. Márcia. Márcia Caldas, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, CAL. Zé Carlos. José Carlos, Caritas Diocesano de Caicó. Leônidas.
Eu vi aqui que Leônidas está com dificuldade de ouvir, né? Canindé, Alô? pode falar. Pois não, estou só aqui na escuta, viu? Qual a instituição que você está representando? A instituição que eu represento, tome nota, Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, a Subsecretaria do Esporte e do Lazer, a SEF, viu? Obrigado, Canindé. Ícaro? Bom dia, pessoal. Ícaro, Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social. Eu não sei não, viu? Vocês hoje... Correria, só pela graça hoje, viu? Eurídice. Está fechado, viu, Eurídice? Estou representando a Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte. Leônidas, que não está ouvindo. Bem, Leônidas Neto, representante do CREF, né? O CREF do Rio Grande do Norte. Então, gente, dando início aqui à nossa pauta de hoje, né? A gente tem como informe, né, o informe inicial é que Carmen recebeu um processo, né, um processo da CAERN, falando de um recurso que estava vindo para o fundo, o FUNEP. Diga, Leônidas. Já está ouvindo? Pronto, eu já sei que você está ouvindo. Eu apresentei você aqui, viu? E a CAERN, gente, falava num valor de R$70 mil para cada fundo, né? 70 mil e os quebradinhos para cada fundo. Fundo estadual da pessoa idosa, fundo estadual da criança e do adolescente, enfim, para algumas instituições. E eu fui lá, liguei até para Zé Carlos, né, que estava à frente, não sei se ainda está à frente, Zé Carlos, do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, né, para a gente ver essa questão. E Zé Carlos acabou me confirmando. Eles tentaram fazer essa doação, mas, infelizmente, por algum motivo, eles nunca tinham feito, né? Na verdade, essa destinação. E aí, ele acabou não fazendo, tá? Para nenhuma instituição. Então, se comprometeu comigo, né? Com certeza com o Zé Carlos deve ter se comprometido também, que iriam iniciar cedo esse ano, né? Então, até junho, iriam fazer esses cálculos para que, no período oportuno, a gente tenha... Eles tenham todo o know-how, tá? Então, foi me passado um telefone e, para entrar em contato, eu já entrei em contato e essa pessoa é até o WhatsApp pessoal de um dos servidores da CAERN. Ele é que vai estar responsável por isso. Então, a gente continua da mesma forma. O segundo informe tem a ver com fundo também. Eu e Carmen... Pode falar, Carmen. Gustavo, só para deixar claro, a gente não recebeu nenhum processo. Eu estava consultando a situação do nosso fundo, fazendo pesquisas para poder identificar e fui fazer algumas consultas no Sistema Eletrônico de Informação, no SEI. E acabei descobrindo essa demanda que existia na CAERN, que inclusive tinha sido iniciado, o processo foi iniciado a partir de uma ata de uma reunião do SEDEP, e foi por solicitação dos próprios conselheiros essa requisição dessa destinação desse fundo. E fiquei bem empolgada, né? Mas aí, infelizmente, não deu certo. Mas é algo que a gente precisa conhecer o processo, conhecer a temporalidade, como é que se tramita para poder solicitar novamente. Ele falou, Carmen, que a gente não precisa solicitar. Aquela solicitação foi feita em 2018. Né? A solicitação de 2018, salvo engano,
foi na mudança da gestão de Adna para Tamires. Foi 2018? Ou foi 2019? Agora já estou confuso. Foi 2018. Então, no início do ano, foi feito uma das primeiras atas de reunião, foi feita essa solicitação. E eles passaram esse tempo todinho, né, de 2018 até 2021, para tomar a decisão. E aí tomaram a decisão muito tardiamente, mas informaram que como entenderam que é uma destinação, que não é uma doação, né? Porque eles pensavam o seguinte, né? A conversa que eu tive lá pessoalmente, é que eles achavam que precisava ter cuidado com o limite prudencial, as questões legais, porque estariam doando, né? E aí, quando entendeu que era uma destinação, aí ficou mais claro para eles que poderia ser feito. Tá? E aí, mas mesmo assim, a gente olha no processo, você poderia até colocar aqui o número do processo, Carmen, no chat, porque vão ter pessoas que são do governo, que têm acesso da parte governamental, que tem acesso ao SEI, né? Qualquer pessoa pode consultar esse processo? O Não SEI sei, é aberto, então... você pode consultar. Quando você tem acesso ao usuário, você faz uma consulta mais específica, e quando você não tem acesso ao usuário, você apenas consulta os protocolos, vê o encaminhamento, de onde foi, para onde foi, a temporologia. Perfeito. Então, Eu vou você pode colocar no grupo porque é mais fácil, viu? Colocar lá o despacho e o processo no grupo. Ok. Aí, com relação ao fundo informe, a gente conseguiu receber as peças orçamentárias. Na verdade, a gente nem recebeu a peça orçamentária nenhuma, mas a gente recebeu um contato de Cíntia, né, que eu liguei para ela estava até de férias, mas prontamente me atendeu e falou que o que foi planejado para o SEDEP em 2020, para agora, para 2022, foi o valor de R$1.000, né? Apenas isso. E aí eu consegui entender por que demoraram tanto, né? A pessoa que saiu demorou tanto e nunca tinha esse contato com a gente, nunca tinha esse contato. A gente pedia, falava, Ícaro foi lá. Enfim, eu acho que até suplicou para ter essas peças orçamentárias para a gente conseguir entender. Eu entendo que na entrada de Kátia, né, já não tinha mais o que fazer, né, embora faltasse uma semana para ser aprovado, mas não tinha mais o que fazer porque já tinha sido decidido. E uma notícia boa, essa foi a notícia ruim, aí a notícia boa é que não necessariamente tem que estar ali descrito para ser oportunizado para a gente, né? Esse recurso, ou um recurso. Tá? Então, a gente, pelo menos o que eu entendi, eu vou pedir a Kátia, né, que já abriu o microfone. Bom dia, Cíntia. Assim que você falou para o Gustavo do... Pode falar. Você fechou, Kátia. Foi, estava aberto. Gustavo, eu estava aqui com a peça orçamentária desse ano, né, para 2022, e eu já tinha visto realmente que estava alocado, né, um recurso que, na verdade, ela abriu a conta do fundo. E não só colocou R$1.000 e deixou aberta. Mas isso não significa que não se possa mais alocar, porque já que já está aberto o fundo, o importante é que esteja na peça orçamentária. Isso já foi um grande ganho. Né? Mas só tem R$1.000 na peça orçamentária. Na conta não tem nada. Não, eu sei, mas quando ela está aberta, quando a peça está aberta, quando está lá já colocado, então ela pode ser alocado mais recursos depois, ela pode ser remanejada. E se não tivesse na peça, aí sim que não teria mais chance de entrar, entendeu? Não um recurso novo. É isso, a parte boa justamente é essa. Ótimo. Perfeito, Kátia. Então, é importante agora a gente fazer a reunião com
com os coordenadores, né, já que você assumiu aí essa parte orçamentária, financeira, para a gente entender também o que a gente precisa, né? Qual é o recurso que a gente precisa. Porque, por exemplo, André já falou várias vezes de um recurso para um estagiário, eu não sei se necessariamente a gente, com tão pouco recurso, vai dar conta de um recurso para estagiário para a parte de comunicação. Não sei nem se a gente tem essa demanda, tá? Não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo uma demanda mais robusta, ou se de repente a gente precisa mais para capacitação, né? Enfim, a gente tem que também ter essa reunião entre vocês, e é importante você colocar, porque você tem o know-how aí do trabalho. Então, colocar o que pode e o que não pode, né? Como é que pode ser destinado? Até porque o próprio FUNEP ainda é algo que a gente precisa se aprofundar. O que a gente pode gastar e o que a gente não pode gastar, né? O que a gente, os editais e tudo mais. Então, acho que é importantíssimo ver essa questão. Quer falar alguma coisa, Carmen? Quero só enfatizar que a gente precisa colocar esse valor na conta. Ótimo, Kátia, compreendo demais. A nossa grande conquista de já ter a peça orçamentária e a conta contábil, que aí com a existência da conta contábil pode fazer realmente alguma transferência de recursos. Só que a gente também tem os recursos da destinação do imposto de renda para cair na nossa conta, que não caiu porque a conta foi fechada, e falo da conta bancária, por falta de movimentação. Então, a gente precisa que pelo menos esses R$1.000 eles sejam realmente creditados na conta bancária do FUNEP, para a gente não fechar a conta e assim realmente conseguir movimentar. E também descobrir qual é, como o Gustavo fala, né? O que a gente precisa fazer, como é que a gente pode também usar esse recurso. Que foi uma preocupação nossa, porque pode ser que a conta seja fechada de novo. A gente já tem que entender que nós recebemos um recurso de R$158 mil, que já não vai cair, já foi avisado a gente que não vai cair em 2022. Por quê? Porque isso foi bem explicado agora, também pelo Conselho Nacional. Porque nossa conta estava fechada no período da transferência. Então, perguntei também se nós iríamos perder, né? Porque como a gente não tinha fundo, a gente não sabia como lidar com ele. Então, perguntei a Eunice, no Conselho Nacional, como é que seria. Aí ela disse, não se preocupe, porque a Receita Federal ela não tem o poder de escolher para quem vai. Quem tem esse poder é ou a instituição, né, a empresa, ou a pessoa física. Então, ela já escolheu. Tá? Então, ela disse que é para o Conselho Estadual. Então, o que vai acontecer? Nós não recebemos mais em 2022, não será depositado, mas em 2023 a gente receberá o que for arrecadado em 2022, mais o que foi arrecadado em 2021. Então, por exemplo, para essa gestão, ela já vai ficar prejudicada com relação a editais, por exemplo. Certamente a gente não vai poder abrir editais para incentivar projetos, enfim, o que a gente vai discutir mais à frente, mas ainda esse ano a gente vai ter que discutir sobre esse edital. Tá? Então, isso eu acho que é importante da gente entender, para a gente ver como é que a gente vai fazer esse trabalho. Mas Zé Carlos tinha aberto também, eu acho que a câmera. Quer falar também, Zé Carlos? Desculpa, era só para entender. A conta do fundo, ela foi, por falta de movimentação, ela foi fechada, é isso? A conta foi fechada por falta de movimentação. Não Então, tem que abrir uma nova conta ou conseguiu ativar a conta existente?
a gente conseguiu reativar, né? A gente teve realmente um problema, porque eu e Carmen organizamos tudo, Carmen fez uma pressãozinha, mas não adiantou. Ficou parado nas setas por quase 2 meses. Uma coisa que a gente achava que era simples, ficou parada por bastante tempo. Aí a gente entende porque, enfim, tinha a questão de pessoas que saíram, outras que entraram, enfim, tivemos tudo isso. Mas ficou 2 meses parado. E a gente só conseguiu porque a gente ficou do pé. Carmen, mais uma vez, ligou, eu liguei, e aí a Setas organizou, porque é as Setas que têm que fazer todo o trâmite, né? Não somos nós. Nós fizemos a nossa parte, encaminhamos para as Setas, e as Setas que faz, porque o FUNEP está ligado às Setas, tá? E aí conseguiu resgatar tudo da mesma forma. Só que qual é o problema? É que no Banco do Brasil, se você não movimentar a conta, essa conta é encerrada. Encerrada não, inativada. Tá? Aí, esse é o problema, que na hora que vão depositar, se não tiver ativado, inclusive nós recebemos eu recebi um card daqueles, né? um post daquele falando sobre isso, imediatamente eu encaminhei para a Carmen para a gente estudar o que era, né? Porque tem algumas datas específicas agora para o início do ano, de imposto de renda, enfim, que a gente teria que olhar. Mas Carmen já olhou, já viu que é algo tranquilo, né? Então, assim, a nossa preocupação é entrar pelo menos R$1. Foi o que eu conversei com o Ícaro essa semana, que preciso conversar presencialmente com a secretária, ela não pôde me atender agora, que está com uma demanda urgente e urgentíssima, mas eu preciso conversar olho no olho, não é mais nem pelo computador, é olho no olho, dizendo, olha, e aí, o que é que a gente vai fazer agora? Tem que vir dinheiro de algum lugar que entre nessa conta, né? Nem que seja R$1, para que essa conta consiga ser movimentada. No orçamento anual, o executivo ele precisa dizer quanto vai destinar para essa conta, né? Então, teria que ver, assim, do que tá de fato no orçamento, o que é possível botar, pelo menos agora, né? Não precisa ser todo, mas pelo menos uma parte, talvez, né? Para deixar essa conta ativada, talvez esse seria o caminho, de ver daquilo que está no orçamento, que o governo disse que vai destinar para essa conta, quanto é que poderia, nesse primeiro momento, para deixar essa conta ativada. O governo disse que vai deixar, o que ele planejou é R$1.000. R$1.000? Foi, só R$1.000. Não é isso que eu estou dizendo, Zé Carlos, que demoraram muito, que o tempo inteiro... Não, eu estava achando que esses R$1.000 era alguém que ia doar. Não! Dona Tilde doou muito mais do que isso o ano passado. Só uma pessoa. Que ela ligou para mim, informando, mostrando que tinha doado muito mais do que isso. Só uma pessoa. Eu não tinha entendido o que é. Esse era o orçamento, não. R$1.000. O orçamento anual das setas para o SEDEP, para o FUNEP, é R$1.000. É tudo que eles planejaram. Eu tenho até o extrato que Cíntia me mandou. Eu fiquei com vergonha. Eu teria vergonha de estar nessa pasta. Não estou falando da secretária, né, mas de quem fez isso. E destinar R$1.000 a um conselho. É dizer assim, conselho, precisa funcionar, não. A gente não aposta em você, não. Porque não é possível não ter recurso nas setas mais do que isso. Ou então não ter pessoas que pensem nas ações que são feitas dentro das setas, né? Agora, enfim, vamos, como Kátia falou, eu estou pouco menos inquieto, porque... É o que o Ícaro também tinha, não lembro se foi Ícaro ou se foi Cíntia, acho que foi Cíntia, e Kátia também confirmou, que estando lá, né, tendo lá, estando nas peças orçamentárias, isso pode, da mesma forma que pode até nem ser depositado nada, né? Pode também aumentar, porque é uma previsão. Do ponto de vista operacional do SEDEP,
na verdade, as despesas de manutenção do conselho Já não estão é de com- responsabilidade do fundo, mas das setas. Então, Já eu teria tem, que já ver, estão porque com são ele. dois orçamentos, né? Um Sim. que se destina para o fundo e um que vai se destinar para a manutenção do conselho. Bom, se é R$1.000, para mim houve aí algum erro de digitação. Eu prefiro acreditar que iam digitar 100 mil e digitaram 1.000. Ave Maria. Diga, peraí, o pequenininho entrou aqui, mas tudo bem. É isso mesmo, foi só um erro. Alguém quer falar alguma coisa para seguirmos? Não. Entraram agora na reunião Geni. Geni, você se apresenta? E Montenegro. Montenegro também, se quiser abrir o áudio e apresentar. Desculpa aí o atraso aí, mas estou aqui presente aqui para colaborar e todos sejam bem-vindos aí. Obrigado aí por poder participar. Perfeito, agradeço. Representando a Cruz Vermelha, A né? Cruz Vermelha, isso. Eu estou como Perfeito. presidente aqui da Cruz Vermelha. Até falei com o presidente Gustavo aí sobre a questão da emenda, para a gente tentar aí articular, porque chegando no final do ano a gente tem que apresentar os projetos e fazer um trabalho em conjunto aí, que há essa possibilidade, né? Pronto, então isso é uma outra coisa boa, né? Que a gente teve um encontro presencial com Montenegro, e foi uma das questões que ele falou, né? Que tem a Cruz Vermelha tem uma aproximação na questão com os deputados e estaduais, e poderia estar também articulando para o SEDEP as emendas parlamentares, né? Via de regra, essas vai para instituições, né? Então, a gente teria que ver melhor, entender como é que a gente poderia fazer com relação às emendas e o fundo. Talvez Canindé entende melhor, né? Ele pudesse nos auxiliar também nisso. Se as emendas parlamentares podem vir para conselhos, né? Eu desconheço essa possibilidade, mas, enfim, é uma possibilidade. André, posso falar? Pode. Em princípio, sim, porque as emendas parlamentares, elas são prerrogativas de natureza legal e de amparo constitucional, e elas podem ser destinadas, sim. A priori, eu não conheço nenhuma vedação à perspectiva de destinação de emenda parlamentar para conselho. O que de regra acontece é que, por vezes, alguns parlamentares, por medida de precaução, no que pertine à prestação de contas, assim, não tem muita simpatia em fazer a destinação da emenda parlamentar, porque diz, é colegiado múltiplo, tem muito problema, muita confusão para eu prestar conta, etc. Tal. Mas, a princípio, não tem nenhuma obstrução de natureza legal. O que eu acho que o nosso Conselho poderia, nessa escassez dos recursos, procurar o contato com parlamentares, tanto da esfera estadual como da esfera nacional, a possibilidade de viabilizar emenda parlamentar. Viu? Eu acho que é uma boa alternativa, até porque também foi criado o Instituto Legal da Emenda Positiva. Então, não tem como o parlamentar destinar a emenda e o recurso não chegar, entendeu? Perfeito. E, no mais, é consultar a lista do Banco Central para saber se o cabo tem aquele dinheiro atrasado lá de trás, que aí pode até entrar como uma doação especial aqui para o fundo, viu? Muito bom. Então, minha sugestão era a gente se aproximar, Carmen, mais de Canindé, que detém esse conhecimento tanto político quanto jurídico, né? Carmen, você pode fazer o contato na paralela, que aí a gente se organiza nesse diálogo aí a partir dessa assertiva do nosso Gustavo, tá legal? Pronto, obrigado, Canindé. Então, gente, alguém tem mais algum informe? Carmen, primeiro, tem? Não? Alguém mais tem algum informe?
Então, a segunda pauta, né? Na pauta, segundo item da pauta foi colocado para adiante. Vem o cronograma agora das reuniões de 2022. Nós tínhamos agendado toda terça-feira do mês, toda terceira terça-feira do mês, de 9 horas, no máximo até as 12, né? Tentando sempre acabar o mais rápido possível. E aí, eu queria ouvir vocês, se a gente permanece, a gente realmente, a gestão, a metade das reuniões, a gente teve problema com a convocatória, né? Tendo em vista as dificuldades minhas, de Carmen e de Leiliane, né? Da mesa diretora, com relação à quantidade de demandas que a gente está tendo nesse momento. E aí, eu queria ouvir todos vocês. Assim, queria se a gente mantém, se a gente muda de data, né? O que a gente faz baixo, Melina, com isso. Márcia, você que está com a câmera aberta, eu estou olhando aqui suas expressões, diga aí. Não, por mim tá tranquilo manter o planejamento inicial. Eu tenho essa disponibilidade. Eu acho que pode manter. Eu tenho essa disponibilidade. E se for necessário mudar pelo ajuste geral do grupo, também consigo remanejar, tá? Porque nós teríamos as reuniões, olha, 15 de março. Opa, fechei aqui sem querer. Será 15 de março, 19 de abril, 17 de maio, 21 de junho, 19 de julho, 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 22 de novembro. Aí é de dezembro, tem só que se verificar se ficaria o dia 13 de dezembro ou dia 20 de dezembro. Ok. E aí, gente, mantemos como estávamos, já colocando na agenda. Eu sou de acordo em manter, Gustavo. Bom, então, para manter, permaneçam como estão. E se alguém tiver alguma objeção, por favor, levante a mãozinha aí que eu vejo, ou falem. Pronto. Então, mantida, tá? Mantidas as reuniões e mais para frente a gente decide somente dezembro, Carmen. Mas se a gente fica dia 20 ou dia 13 de dezembro. Porque dia 20, quer queira ou não, ainda é tranquilo. Né? Lá para o dia 22, 23 é que começa a apertar mais, tem espero ter as festas de fim de ano. Pode falar, Kátia. Quando eu vi aí a questão do dinheiro alocado no fundo, aí eu estava tentando entrar em contato com as meninas, né, lá do setor financeiro, porque eu estava aqui com a peça orçamentária, né, e no fundo realmente só está R$1.000, mas para a manutenção do conselho tem várias fontes abertas, né, que eu acho que também já é um fator bem positivo, né, que, por exemplo, nós temos alocado para diárias 20 mil, né, com recursos ordinários, né, para a política, nós temos 24, nós temos para o consumo do conselho, né, para toda a parte de manutenção do conselho, mais 20, né. Ela abriu várias fontes para manutenção do conselho, né. Material de serviço de distribuição gratuito, nós temos mais 20. Passagem de despesas de locomoção, né. Então, assim, foi aberto várias fontes para manutenção do conselho. Agora, o que precisa rever justamente é só a questão dos R$1.000, mas em relação à manutenção do conselho, assim, está bem colocado aqui no orçamento. Kátia, muito obrigado por você ter passado isso, porque qual é a dificuldade que eu tive até hoje? Até hoje eu estava tendo, eu estou vendo que você agora conseguiu dirimir isso. Até então, ninguém conseguiu me dar essa informação. Tá? Ninguém conseguiu me dar, nem Cíntia conseguiu me dar, porque ela só me deu
o FUNEP. Como o Zé Carlos falou, né, e eu acho que eu disse isso na minha fala anterior, é que para a manutenção do conselho, eu entendia que estava ok, né? Por exemplo, a gente tem aluguel, né? Que eu não sei nem se hoje tem mais aluguel, né? Porque eu acho que hoje é um prédio próprio, mas tínhamos aluguel. Tem a questão do combustível, né? A gente sempre que precisou do carro, nós tivemos alguém que precisou do carro agora que eu não vou conseguir lembrar quem foi. Juliana. Juliana precisou do carro para ir pelo SEDEP fazer uma visita domiciliar a uma idosa. Tá? E aí a gente pediu prontamente, né? Foi atendido, inclusive, o bom, Kátia, que foi no carro do SEDEP. Né? Não foi nem colocado um outro carro, foi colocado o carro do SEDEP. Né? Ícaro conseguiu providenciar isso de um dia para o outro, que também não é normal da gente fazer. Né? A gente também vai ter que começar a se programar mais, porque a SETA também precisa. Agora, a questão do FUNEP, então, assim, até então eu nem sabia desses valores. Por exemplo, você falou aí de um valor que são os 20 mil de diária. Diária para conselheiro estava suspenso pela governadora. Né? No início da pandemia foi suspenso. Então, nossa gestão não teve ainda, porque a gente não... a gente também não fez... como é que se diz? Não fez deslocamentos longos, né? Todo o deslocamento foi por Natal. Natal não tem diária, né? Então, foi tranquilo. Então, assim, a gente também não sabia de nada disso. Então, toda hora que eu estou pedindo, que eu disse aí, que eu quero olhar cara a cara, olho no olho da secretária, é para dizer, secretária, qual é a dificuldade? Não é para brigar com ela, não, porque eu gosto muito dela e eu acho que ela atende a gente, sim, nas nossas demandas. Só que perguntar qual é a dificuldade que está tendo conosco, né? Porque é uma dificuldade que a gente teve, e você sabe dessa história, né? De longas datas, com muitos secretários que dão tapinhas nas costas da gente e, no final, não fazem nada para que a gente consiga andar. Então, agradeço imensamente. Se você puder disponibilizar esses valores, né? Aí eu pergunto aos demais, deixa eu só fechar a questão do cronograma, né? Então, está fechado, Carlos. Gustavo, só para colaborar. Só fechar o cronograma. Tá ok, Carmen? Cronograma, fechamos? Massa. Diga aí, Zé Carlos. Não, é só essa história da diária. A governadora reeditou esse decreto ano passado. Os conselheiros passam a ter direito a diárias, viu? Com a reedição do decreto ano passado. Ok. Diga, Kátia. Não, era isso. Aí, quando você estava falando, eu disse, será que eu estou pegando a peça errada? Aí, naquela hora, eu estava tentando falar com Cíntia. Ela disse, não, Kátia, porque eu peguei só o FUNEP, não olhei o orçamento, né, que contemplava. Não, contempla sim. Aí ela disse, tá certo, porque eu queria me certificar para depois passar a informação, porque eu estava com a peça aqui na minha mão, eu disse, vixe, mas aí tá tudo ok, graças a Deus, para o fortalecimento do conselho, diária, manutenção, material para distribuição gratuita, se quiser fazer cartilha, tudo isso, né, pensar folders, né, tem aqui uma para distribuição gratuita, tem a questão das diárias, que é importante, né, a visita aos outros conselhos, até para essa questão do monitoramento, do fundo, de tudo, né? E também para a questão de material permanente, né? Tem todos os recursos aqui destinados de apoio ao Conselho. Ok. O orçamento já abriu desse ano, não, né? Não, ainda não abriu. Não abriu. Seria interessante a gente colocar isso como um ponto de pauta para você apresentar. Né? O que você acha? Apresentar para todos os conselheiros. Eu acho a peça? A peça. Certo, sem problema. Ok? Ela está aqui olhando para mim. Então pronto. Então, a gente tem duas possibilidades. Você prefere deixar para a próxima reunião ou você prefere apresentar agora no final com esse item 6, que são outros? Pode ser, porque ela está aqui, mas se você quiser que a gente coloque... porque eu não tenho aqui as imagens, né? Não, mas não tem problema não, porque o item 4
vai estar prejudicado, porque a pessoa que vai apresentar, a Érica, está fora, né? Que é o próximo item, planejamento estratégico. E o item 5 é muito rápido. Pronto, tudo bem. Ok? Então, vamos lá para o item 4. O item 4 do planejamento estratégico. Aí, Eurídice, eu acho que a sua fala é pertinente ao recurso, né? Aí a gente fala lá atrás, tá bom? Na hora que eu abrir sobre o recurso. Planejamento estratégico, né? Como eu disse, que é o item 4 da pauta. A gente... Érica, né? Nossa conselheira Érica, é a responsável pelo planejamento estratégico, ela já trabalha com planejamento estratégico e queria que Carmen, dessa aí a justificativa que ela mandou, Carmen, para você. Aí hoje ela está em Brasília, numa reunião do Conselho Federal de Enfermagem. Por isso que a gente não pôde estar aqui presente dando continuidade. E aí eu lancei como sugestão para Gustavo que a gente, nesse momento, para a gente poder realmente fechar e fazer uma apresentação para todos os conselheiros, a gente fizesse uma reunião com os coordenadores de comissão, porque com base no que foi coletado na nossa reunião aqui sobre os nossos desafios, as nossas fortalezas e as nossas dificuldades, nessa reunião dos coordenadores de comissão, eles iriam efetivar atividades que deveriam ser feitas, realmente direcionar o planejamento. E, por seguinte, a gente estaria apresentando para toda a Assembleia, para todos os conselheiros. Então, a sugestão é verificar uma nova data que pudesse reunir somente os coordenadores de comissões. E aí ver o quê? O que essas comissões precisam fazer? Por que ela está parada? Precisa de algum recurso? E isso tudo ser pensado, ser discutido dentro das coordenações de comissão para a gente fechar esse planejamento. Aí eu queria, Carmen, então, que você propusesse uma data, né? Você é coordenadora, Kátia, Leônidas, Márcia representa aí Juliana, né? Que está fazendo mudança da secretaria, né? Tanto Juliana como Margarete estão de mudança da secretaria hoje e por isso não puderam estar aqui. E Geni, se puder representar também André na comunicação, ver uma data. E seria uma data breve, né? Eu pensei no dia 17, depois de amanhã, às 9 horas da manhã, porque aí todo mundo já teria o resto do dia de hoje e de amanhã para pensar nessas ações, e dia 17 a gente fecharia. Dia 17 às 9 horas, no formato online. Kátia. Tudo bem. Márcia. Márcia? Ok. Tá. Leônidas? Eu acho que Leônidas está... Ok também. Ah, tá. Já está ok, né? O áudio. Geni? Se André não puder participar, você tem como participar, Geni? Dê uma olhadinha no chat, mas eu acho que não, né? Ela não escreveu nada. Bom, então a gente conversa com ela, conversa com o André primeiro e depois com ela, tá? Então fechamos também esse ponto, né? Aí vem para a viagem do encontro temático, né? O Conselho Nacional nos convidou, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Pronto, Geni, está aqui, Geni. Pronto, Geni pode também. Obrigado, Geni. E entrou também na reunião Michel Lucena, viu, da Cruz Vermelha, também está participando da nossa reunião. Ok? Então, deixa eu só abrir aqui o e-mail para verificar direitinho. E aí, o Conselho Nacional convida os presidentes de todos os conselhos
para uma reunião presencial em Brasília, para o encontro técnico da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, tá? Juntamente com os conselhos estaduais. Ser realizado em Brasília dia 10 e 11, e aí a programação será a seguinte: no dia 10, de 8 ao dia, né, teremos a apresentação da RENADE, tá? Então, é importantíssimo para a gente essa questão da rede, tá? A rede de atenção. E é uma discussão que eu lembro que vem desde a segunda conferência, né? Já estamos na quinta, e a gente ainda fala nessa bendita articulação da rede, que já sabemos que tem uma articulação da rede, né? Embora ela seja desconhecida, a rede de atenção é desconhecida da grande maioria das pessoas idosas, da população idosa, sobretudo daquelas que não têm uma grande escolaridade, né? Um bom nível, né? Não posso falar que é bom, que é ruim, enfim, mas um alto nível de escolaridade, né? Então, geralmente não tem. E mesmo quem tem, né, a gente sabe que tem doutores, tem, enfim, mestres e doutores aí que sequer entendem da rede de atenção à pessoa idosa, tá? Então, vai ser, no primeiro dia, vai ser trabalhado exatamente esse tema, especificamente esse tema. À tarde, continua também, tá? E a apresentação do governo do Distrito Federal, né, com relação à experiência deles. No segundo dia, dia 11 de março, será falado sobre a implementação da política de cuidados. Tá? Essa política, eu fui convidado há uns 6 meses atrás, pelo secretário nacional da pessoa idosa, para integrar a comissão que iria trabalhar essa política de cuidados, especificamente para a pessoa idosa. Na época, eu articulei com Camomila, com Tamires, com algumas pessoas, né, da área, Rosalba, da saúde, mas eu desisti de mandar o projeto porque eu achei que era uma coisa grandiosa demais, porque tinha que falar sobre o Brasil inteiro. Né? Aí disseram, não se preocupem que vocês vão ter as questões... vocês podem fazer as investigações pela internet e tudo mais, mas eu achei que era algo grandioso demais e que não iria dar conta. Né? Então, acabei não participando. Mas agora a gente vai... Essas discussões já vêm há muito tempo sendo trabalhadas nas secretarias, tá? Sobretudo na Secretaria de Saúde, tá? Mas as outras secretarias também vêm trabalhando ao longo do tempo, as secretarias estaduais, com muitas discussões, enfim, eu já participei de algumas delas. A representante do SEDEP sempre foi Rosalba, né, que era da CESAP, né, que é aposentada atualmente, e a gente vai trabalhar isso lá também, lá em Brasília também. Né? Então, eles já devem ter algum indício, né, de como vai ser essa política de cuidados. A rede de proteção, né, e para sempre sendo trabalhos, né, sobre a rede de proteção, enfim. Então, é isso que está posto aqui, tá? Isso já está sendo uma interpretação minha, porque o que está escrito é continuação do trabalho, retorno do trabalho da rede de proteção. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar sobre a rede de proteção. É o que eu acredito que seja feito lá. Fiquei muito temeroso, né? Eu fiz um isolamento total aqui em casa, mas tive que voltar para o IFRN, que fomos obrigados a voltar, e aí foi bem na época que tivemos o surto maior, e acho que 20% dos professores pegaram Covid, inclusive eu, e trouxe para casa. Né? Então, como eu fui
quase assintomático, né? Tive somente uma dor de garganta quando me levantei e achei que fosse o ar-condicionado, que tinha passado a madrugada toda ligada, e aí acabei passando para o meu pai, de 91 anos, e ficou bem malzinho, né? Não precisou, foi internado, mas uma internação que não ficou muito tempo, foi de 24 horas internado, né? Então, isso me deixou muito temeroso pela viagem. Ao mesmo tempo, no grupo dos presidentes, houve quase que unanimidade, acredito que só 3 estados optaram por não ser presencial. E aí eu conversei em casa e me rendi, né, a essa questão. Infelizmente, com a pandemia, a gente precisa desse contato, né, dessas articulações. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, dentro do Ministério, né, da Mulher, Família e Direitos Humanos, acabou de assinar um contrato com uma parceria, com o IFRN. Inclusive o projeto que eu coordeno com 1.500 idosos, ele só vai existir em 2022, só está existindo por causa dessa articulação feita com o secretário Antônio Costa, né? Então, através de minha intermediação, os diretores fecharam essa parceria e a gente conseguiu um recurso para manter a terceira idade, porque a educação tinha sido cortado. Tá? Então, diante de tudo isso, de toda essa articulação que é necessário, inclusive para o SEDEP, né, é que eu acabei decidindo ir. Né? De fato, vou com medo, mas vou para essa reunião, representando o SEDEP. Eu perguntei até se não poderiam ir outra pessoa, mas eles pediram para ir os presidentes. Em último caso, poderia ir um vice-presidente, mas eles queriam ter esse contato. E aí eu disse, bom, como eu vou ficar mais um ano e pouquinho, né? Não, um ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês ainda à frente, então vou pessoalmente. Então, esse encontro, alguém quer falar alguma coisa com relação ao encontro? Ou podemos seguir? Pronto, então podemos seguir. Kátia, você quer apresentar agora, mesmo que não esteja em slides? Se você achar por bem, né? Se quiser no slide, fica para a próxima reunião. Se não, talvez fique mais claro, né? Para as pessoas visualizando. Então, deixamos para a próxima reunião? Pronto, então, tranquilo. Algum outro ponto para trabalhar? Gustavo, só divulgar a live, né, que a gente postou aí no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a live de lançamento do Sistema Estratégia Brasil, Amigo da Pessoa Idosa, que vai acontecer agora no dia 22 de fevereiro. Será transmitida pelo canal oficial do Conselho Nacional e acontecerá às 15 horas da tarde. Ok. Alguém tem mais alguma fala? Então, quero agradecer a todos pela presença, todos e todas, né, pela presença, dizer que seja um excelente ano para a gente tem aí algumas incumbências para esse ano, inclusive uma questão que a gente vai trazer na próxima reunião, provavelmente, que é a estruturação ou a reestruturação da política estadual da pessoa idosa do Rio Grande do Norte. Ela está constituída por lei. Há 3 gestões atrás, a gente conseguia achar com muita facilidade no Google mesmo, na internet, né, 2 gestões atrás. Hoje em dia, eu não consigo mais acessar, e aí a gente fez o primeiro dever de casa, que era questionar nos outros estados. Então, muitos estados mandaram, acredito que uns 8 estados mandaram para a gente a política deles, né, os links lá da lei que criou, e a gente vai começar a pensar nisso. Como é que a gente vai fazer? Esse ano, provavelmente, será ano de conferência, tá? Porque a conferência
já é agora, né? Porque a do ano passado, na verdade, foi de 2019, né? Que seria em 2019. Então, provavelmente esse ano eu não sei como é que vai ter, pode ser que não tenha, porque vai ter eleição, né? Então, vai ser bem conturbado, um ano com Copa do Mundo, um ano com eleição, então não sei se eles vão colocar, mas vão decidir agora nos próximos meses, né? A gestão lá do Conselho Nacional, são eles que decidem, e aí a gente vai ter um trabalho grande, só que a gente já tem um trabalho grande, que é a questão dessa política, e a ideia que nós temos é de fazer essa discussão da política estadual da mesma forma que a gente faz as conferências, indo lá para os municípios, ouvindo os municípios, ouvindo os estados, ouvindo os municípios para chegar no estado, né? E aí a gente ter uma leitura de todos os municípios e incentivando para que o município crie também a política municipal, né, da pessoa idosa, com tudo aquilo que eles discutiram. Então, possivelmente, a gente vai precisar de todo mundo para que a gente possa fazer uma boa política, né? Escrever algo que vai servir aí durante, sei lá, 10 anos, 15 anos, né? A gente já pensando no futuro. E tem uma outra coisa que eu tinha esquecido e me lembrei agora, nós temos uma instituição que não está participando, acredito que a 3 a gente vai ter que verificar direitinho, para a gente não ter problema com isso, 3 ou 4 reuniões, tá? Não vem nenhum representante, que é a FEAPAZ, né? A Federação das APAES. Então, a gente já tem que se posicionar, porque, segundo o regimento, em 3 faltas consecutivas, já é passível de retirada. Então, a gente está aí com algumas instituições que estão com falta, e mesmo remoto. Aí eu fico imaginando quando for presencial, a dificuldade vai ser bem maior, né? Então, você, Carmen, você faz esse levantamento também, para que na próxima reunião a gente tome a posição, inclusive convoque. Eles estão sendo convocados, eles estão sendo avisados, mas faça a convocatória e para que a gente discuta junto, em conjunto. Talvez a falha seja nossa também, tá? Então a gente vai também ouvi-las, né? Por exemplo, a convocatória que a gente está fazendo em cima da hora, acreditando que, como vocês estão com as datas já pré-estabelecidas nas agendas, a gente está com dificuldade, aí eu estou falando novamente isso para ficar registrado, tanto eu, quanto Carmen, quanto Leiliane, né, que não pôde nem participar da reunião de hoje. A gente está com as demandas altíssimas, né, profissionais, lembrar que, infelizmente, a gente não está... ou felizmente não está aposentado, porque isso é bom também, porque a gente tem como interferir ainda no fazer das instituições, e a gente está com essa dificuldade. Vocês querem falar pode falar, Cátia. Gustavo, você já... Eu acho que nesse reencontro que você vai ter em Brasília, vamos definir essa questão da conferência. É muito Sim. difícil Né? Porque a conferência para ter nas 3 instâncias esse ano, eu acho complicado, né? As conferências municipais, porque, pelo que eu estou entendendo, ainda não foi nem deflagrada, né? Foi não. E vamos dizer que a gente já esteja em março, né? Praticamente. Sim. Então, para ser deflagrada, já tem, quer dizer, construir tudo para as municipais. Aí tem um prazo um pouquinho extenso para as estaduais e outro prazo para a nacional. Então, eu acho bem complicado ter nas 3, a não ser que eles vão fazer de uma forma diferenciada, só ter as municipais esse ano, né? Porque as eleições é na primeira semana de outubro. E vamos dizer que a gente já está em março e ainda não saiu, né? Então, de março para outubro, e o maio, junho, julho, agosto, 5 meses, né? 6 meses. Então, eu acho bem complicado ter 3 conferências, né? Nas 3 esferas, né?
Mas, assim, independente disso, é bom a gente verificar, porque a conferência requer todo o material. E todo esse material didático, tudo, tem que sair, né, do planejamento das setas. Sim. Então, é bom já a gente, até quando você voltar, você procurar saber lá no encontro, para a gente já se organizar nesse planejamento em relação a todo esse material didático, como a gente vai pensar, vai querer, né, para essa conferência, principalmente estadual, né, porque requer alimentação, requer, se for presencial, né, ou híbrida também, né? Não, eu acho que eles vão querer fazer presencial. Agora, eu estou pensando, Cátia, eu já me posicionei no grupo dos presidentes que era contra, tá? Aí as pessoas, não, mas se a gente perder a data, porque é de 2 em 2 anos, já aconteceu isso e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que eles não estão pensando, que é na organização dos estados e dos municípios também. Porque os municípios também têm que se organizar, né? E eu não falo nem só SEDEP, para a gente vai ser horrível, porque a gente vai ter que se virar em 1000 e a gente sabe que nem todo mundo tem condições de viajar, né? Ir para os interiores, enfim. E aí, eu acho, e a minha proposta para nacional, né? Para o Conselho Nacional, é que seja para 2023, que eles coloquem isso já coloquem isso e a gente organize com muito mais calma, né? Com muita calma mesmo, nessa hora, muita calma. E acho que teve uma pandemia no meio. Então, não tem que se justificar que não era para ser de 2 em 2 anos e já foi prorrogado. Né? O que foi de 2 em 2 anos passou a ser 4, né? Que foi desde o início de uma para o início do outro, demorou 2 anos para acontecer. O que ia acontecer em novembro de 2019 e não tinha nem pandemia na época. Mas o próprio governo jogou para frente, porque não tinha condições de fazer naquele período. E aí veio a pandemia, eles fizeram só em 2021. Então, a gente está numa situação atípica, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que se planejar tudo agora para que a gente consiga, no final do ano, programar isso para o ano que vem. Né? Então, a minha fala já foi essa, e não foi tão contundente assim, né? Porque eu falei na preparação, pensando muito mais na questão do deslocamento, pensando muito mais na questão desse material que a gente tem que informar o que é, mas não pensei essa parte técnica que você pensou e eu achei brilhante. Financeiro, principalmente, né? Que se a gente não tiver o financeiro... Porque nós temos 6 meses até outubro, né? Vamos dizer que nós temos 6 meses até outubro. Então, se a conferência for deflagrada agora, aí tem um deslocamento de todos os conselheiros para os municípios para dar suporte às conferências. Então, requer as diárias. Sim. E tem toda a manutenção, e tem também a conferência estadual, que ela já é bem maior, que requer outra dinâmica totalmente planejada aqui no estado, né? Que é alimentação, é passagens, é hotel... É tudo, né? Toda uma estrutura de uma conferência. Então, assim, se ela for acontecer nesse período tão curto de 6 meses, todas as dos municípios e a nossa, então precisa de uma mega estrutura assim, num prazo curtíssimo. Então, assim, é até bom ter essa certeza que vai ter ou não. Se for para o próximo ano, também tem que planejar, né? Para o próximo ano. E se for esse ano aí, tem que ser mais do que planejada, né? Ser urgente. Se for esse ano é loucura, porque... esse ano é loucura. Tem a questão daquele período de defeso, né? Que eles falam, né? Defesa eleitoral, que é já de junho para julho, né? Até junho é tranquilo os gastos, a partir de julho não. E até isso a gente tem que pensar. Mas eu gostei dessa sua fala, porque vai... Por isso a minha preocupação, porque ele tem um prazo... muito curto, curtíssimo. E vai ficar mais curto ainda, porque dia 10 tá aí próximo, mas é quase um mês, são 20 dias, né? Um mês, hoje é dia 15, dia 10 é quase um mês, então vai ser menos um mês no jogo. Ok, gente, tem mais alguma pergunta, alguma questão? Eurídice, se você não falou, queria falar... Não, eu vou perguntar agora, porque como eu estou com um menino conectado lá na secretaria comigo,
E ele queria saber que, se for haver essas conferências, se vocês vão avisar com antecedência. Até porque a próxima semana aqui já vai haver da criança e do adolescente do Unicef, mas é pelo gabinete do prefeito, e a da gente seria pela assistência. Então, é isso que eles queriam saber. E se essa de Brasília é só os estaduais e vocês trariam o que aconteceu lá para a gente? Não, nunca estadual. Sempre conferência, sempre começa com municipais e regionais. Sempre. E aí, porque são as demandas dos municípios que vão para o Estado e que depois vão. Ok, Leônidas. Obrigado. Viu? A gente já está acabando agora mesmo. Mais alguma questão? Aí a gente não sabe nada, viu, Euridice? Nada, nada, nada. Depende do Conselho Nacional deflagrar. Eu acredito que eles vão ser bem racionais e vão deixar isso para 2023. Mas como foi colocado no grupo, foi colocado pela Ponciano, do Conselho do Rio de Janeiro. Maria Ponciano, ela que colocou perguntando se vai ter, se não tem, por que está demorando, enfim. E aí a gente está no aguardo deles. Pode até ser que tenha as municipais, agora estadual e nacional dificilmente vai acontecer esse ano, né? Perfeito. E nas municipais também, né? A gente pode fazer, se tiver, pode ser regionais, né? Uma determinada região, né? Pode até a gente ter uns 10 municípios da cidadania, né? Pode fazer regional, que para os municípios, até em relação até a questão financeira, né? Se divide, né? Então, nesse período de vacas magras. Verdade. Aí, na regional, cada um dá um pouquinho e faz uma bela conferência. Exatamente. Alguém mais quer colocar alguma coisa ou podemos encerrar? Então, às 10h38, encerramos hoje, antes das 11 horas. Olha que coisa boa. Começamos de 9h31 e acabamos de 10h38. 1 hora de reunião, muito bom. Tinha outra questão agora que eu não consegui ver, mas aí você pode parar a gravação, Carmen? Eu